dia. Tudo bem, gente? Graças a Deus. Eu, antes de começar o nosso estudo, eu gostaria de agradecer. Microfone? Ligar. Ah, sim. Agora melhorou? Melhorou. Tá bom. Eu achei que já estava ligado. Enfim, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade assim, de voltar a Minas Gerais. É a segunda vez em Divinópolis, a outra foi em 2007, há 11 anos atrás. E agradecer a todos que estão envolvidos com a elaboração desse evento, pelo fato de eu poder participar também, trazendo uma pequena colaboração em termos de estudo de algo que possa ter utilidade para nós. Como vocês veem, o nosso tema hoje é perispírito. E antes de nós entrarmos em certos detalhes, nós gostaríamos de ressaltar, perguntando para vocês: todos têm perispírito? E quando eu pergunto dessa forma, eu quis lembrar que todos os encarnados e todos os desencarnados o possuem. De tal forma que todo e qualquer estudo, toda e qualquer leitura a respeito desse tema é de valor para nós, porque nós também nos lembramos que não só todos nós o possuímos, mas também ele guarda uma relação muito nítida entre as questões da evolução humana e a sua estrutura, a sua condição, a sua forma e outros detalhes que nós vamos ver até às 3 da tarde. Quando eu digo assim, é só para lembrar, brincando, que esse é um tema como que quase inesgotável, e ele é algo que hoje nós estudamos, por assim dizer, como espíritas, mas que nós haveremos de estudar como médicos, profissionais de saúde, durante todo o restante das nossas condições de buscarmos com isto a evolução humana. Nós vamos reencarnar e um dia até o estudo do perispírito será feito em sala de aula. Crianças espíritas estudam isto hoje, em cursos de evangelização. Mas o que eu me refiro é a ideia de que, independente de estudarmos anatomia e fisiologia em escolas as mais variadas, nós vamos estudar o espírito também. Então nós estamos aqui lembrando dele no contexto de saúde e de doença. Esta é uma outra questão. Espíritos dizem que todos aqueles que reencarnam na Terra são doentes. Claro que doentes do ponto de vista espiritual. E vezes sem conta, no passado, no presente e haverá de ser o mesmo no futuro, nós viveremos os desafios das mais variadas doenças que temos vivido ao longo das nossas histórias. Alguém poderia dizer: mas eu tenho 80 anos e nunca tive nenhuma doença grave. É verdade. Às vezes a pessoa tem uma encarnação inteira livre de patologias mais graves, mas o perispírito tem enfermidade. E dependendo da programação espiritual, a enfermidade que reside na origem no perispírito passará para o corpo. Se programamos de não lidarmos com isto agora, inevitavelmente lidaremos no futuro. Então, quando nós associamos a ideia de perispírito com saúde e doença, esse binômio, nós estamos estudando a nós mesmos. E isso tudo tem utilidade para nós, porque com estes estudos e tantos outros, nós vamos entendendo melhor os mecanismos que têm a ver com saúde e doença, nos quais o perispírito é como uma peça central. Então vamos
adiante, senão nós vamos passar das 3 da tarde, vamos dizer assim. Aqui uma ideia simples para nós, constituição tríplice do ser humano. Nós aprendemos na codificação kardeciana a ideia tríplice. O ser humano encarnado, o que ele possui? Nós só enxergamos o corpo físico, mas todos temos perispírito. E todos temos, claro, a essência da vida, que é o espírito imortal, que nós aqui, como encarnados, usando a terminologia da codificação, chamamos de alma. Não é verdade? Todos nós somos almas e temos perispíritos e temos corpos. Corpos físicos, corpos biológicos. Está certo isso? Então sigamos adiante. A ideia, portanto, da centelha divina, que é o espírito imortal, o perispírito, que é o nosso tema, e o nosso corpo físico. Nós, na medicina oficial, acadêmica, tradicional, ocidental, ou em qualquer medicina dos dias atuais, nós só enxergamos e investigamos o corpo físico. Mas nós estamos avançando e nós estaremos perscrutando o perispírito além da alma imortal em questão de pouco tempo. O avanço dessa associação entre a física clássica e moderna e a medicina em si vem facultando à humanidade prodígios de investigação médica. Não é assim com ressonância nuclear magnética e assim por diante? Então vamos adiante. Mais cedo ou mais tarde nós vamos examinar isso aqui. No centro espírita nós já o fazemos. Médiuns com vidência percebem nitidamente o que é uma coisa, o que é outra. E muitas vezes, porque as pessoas vêm doentes aos centros espíritas, buscando um outro tratamento, o que acontece? Estas questões ligadas à importância do perispírito, elas vêm à tona. E nós cuidamos dos perispíritos das pessoas nos centros espíritas. De 2 modos. Vejam só até onde nós podemos pensar de ir. Um modo mais simples é o passe, é a fluidoterapia, é a água magnetizada. Mas mesmo as reuniões mediúnicas de desobsessão cuidam, quando nós cuidamos propriamente de um contexto de um doente, que tem dramas espirituais, e estes dramas espirituais são aliviados quando nós entramos no universo imaterial, percebemos o que existe ali, cuidamos de tudo. O perispírito é um dos primeiros a como que apresentar uma mudança para melhor. E com um grande complemento da fluidoterapia, esse progresso, essa melhora, ela é muito mais rápida, ágil e necessária se nós pensamos agora numa medicina da alma. Essa figura hoje é uma figura muito comum. Vocês viram essa anterior? Ficou bem? Valorizem, porque foi eu que fiz. Demorei 2 fins de semana, porque era só o que eu tinha, e um deles ainda era feriado grande. Mas ficou razoável. Aí depois surgiu essa na internet. Muito bem, a ideia do corpo, uma medicina que contempla somente isso. Nós temos a depressão, uma grande epidemia mundial. É assunto para examinarmos ontem, hoje e amanhã, de modo próprio como espíritas. De tal maneira que até na depressão, que é uma doença mental, a mais importante do momento junto com o autismo, por assim dizer, nós muitas vezes só valorizamos a bioquímica cerebral, a diminuição dos neurotransmissores, serotonina, dopamina e assim por diante, e os antidepressivos são hoje os medicamentos mais prescritos no mundo para aumentar os níveis dos neurotransmissores e diminuir sintomas. Mas vai que se suspenda o antidepressivo, o que acontece? Vem toda a sintomatologia de novo. Ou seja, a nossa medicina em larga escala
no planeta ainda é uma medicina, vamos dizer, de periferia. Em que sentido? Nós não estamos atuando nas causas, porque ainda não passamos todas as questões que o Espiritismo nos trouxe para a prática diária de tentativas de ajudar o paciente, seja ele da doença que for que ele possuir no momento. Mas esse é tema para o futuro. Muito bem, quando a gente olha aqui, o que vocês depreendem? É uma mulher, ela tem uma luminosidade, ela tem uma translucência, não é verdade? Vocês não diriam se ela é uma desencarnada? Primeiro, ela tem perispírito. Quando o médium de vidência diz, olha, estou vendo um espírito se aproximando, entraram todos de uma equipe no ambiente, o que ele está vendo? Ele não está vendo o espírito, ele está vendo o perispírito, que é a vestimenta da alma ou do espírito, mesmo quanto aos desencarnados, não é verdade? Então, quando nós olhamos para cá, nós podemos dizer, olha, é um espírito que está bem, é um espírito preparado, é um espírito em boas condições pela sua luminosidade, não é assim? Então, o perispírito tem uma série de valores do ponto de vista da fisiologia da alma, do ponto de vista de questões lindas, que nós espíritas temos como que um verdadeiro privilégio de podermos examinar antes dos nossos colegas profissionais da área da saúde. Muito bem, isso aqui é típico de uma reunião onde um espírito feminino é visto e é descrito. E pode ser uma protetora do médium, da equipe e assim por diante. Então, o perispírito guarda relação com isto. Quando a gente olha para cá, como é que vocês acham que são os perispíritos dos doentes? Dos doentes com neoplasias, que são os doentes de câncer, os doentes alcoolistas crônicos graves, esquizofrênicos. Como é que é o perispírito das pessoas que vivem doenças degenerativas importantes, neurológicas, cardiopatias severas, doença coronária, cardiopatia isquêmica, é a doença que mais mata no planeta já há muitos anos, e o será por muitos outros ainda. Quando nós relacionamos os transtornos e as patologias orgânicas, biológicas e as mentais aos perispíritos daqueles que são os enfermos, os perispíritos traduzem tudo isso. E a gente lembra uma questão: a doença começa na alma, nas transgressões às leis de Deus, não é verdade? Passa para a realidade do perispírito de todos que transgridem. E depois vai passar de uma maneira ou noutra, dependendo da programação reencarnatória, para o corpo biológico, que, aliás, essa passagem faz parte de um mecanismo terapêutico, de um mecanismo de cura, de um mecanismo de redenção a partir do sofrimento que as patologias humanas trazem. Então, quando nós olhamos para cá, a ideia de perispírito também é assim. Me diz uma coisa, aqui quando nós estamos encarnados, nós estamos todos na superfície, não é verdade? Pequena exceção, um avião sobe, mas depois desce, voltamos para a superfície. Uma equipe de mineradores numa mina de carvão a 3 km de profundidade, eles descem, passam ali alguns dias, mas depois eles sobem, têm uma vida comum, não é assim? No mundo dos espíritos nós nos aglomeramos assim? Estamos todos numa mesma esfera de vida? Perguntado de outro modo, não. Tudo é diferente. Nós depreendemos isso de Kardec, de André Luiz, de Emmanuel e até de outros autores, mas muito dos médiuns trabalhadores, das reuniões mediúnicas sérias, aliás, expressão de Kardec, no sentido de que estas reuniões são utilizadas para tratamento de doentes com problemas médicos mais sérios, vamos dizer assim. E aí o que nós vemos?
Se nós estamos aqui do nosso lado, por exemplo, espíritos que desencarnam e estão como que nos lares. Espíritos que desencarnam estão nos hospitais onde eles morreram. Espíritos que estão andando pelas ruas, há espíritos no metrô. Se vocês não têm metrô em Divinópolis, eles estão nos ônibus, nos meios de transporte. Em cidades maiores com metrô, eles andam de metrô para baixo para cima. A ideia de que eles estão em toda parte. Que região é esta? É umbral. Mas a umbral, a palavra, ela precisa ser adjetivada. É um umbral médio. Se nós tivermos espíritos desencarnados, e os temos aqui conosco, eles estão no umbral médio. Para onde André Luiz foi quando ele desencarnou, segundo a narrativa de nosso lar? O que era aquilo lá embaixo? E quando vocês leram, e ai de vocês se não leram ainda, é livro de cabeceira. Livro de cabeceira dos espíritas são 189. Eu vou deixar a lista com a Isabel, aliás, a quem eu agradeço muito a condução dos trabalhos agora. Mas a ideia qual é? A ideia, livros astros, são 88, todos de Chico Xavier e os seus respectivos autores espirituais. Eu vou mandar, agora é melhor, eu vou mandar por WhatsApp. E aí depois chega para todo mundo, e aí vocês vão ver, já li, não li, não li, não li, não li, não li. Mas nosso lar apontou para nós a questão do umbral inferior. Um lugar que a gente não quer viver, que a gente não quer nem passar perto, não é verdade? Quando nós vimos o filme, que nós tínhamos as imagens, por exemplo. Verdade? Aquilo é umbral também, mas é um umbral inferior. Quando vocês leram o mesmo livro, vocês não tiveram ideia de nosso lar, a colônia astral, e vocês não quiseram a todo custo que se reservasse um lugarzinho para vocês na colônia? Quem é que não sonhou, não pensou, não pediu para a veneranda? Veneranda, anota o meu nome, põe meu nome na lista. Não é? E se eu tiver jeito para coisa, se eu tiver o tal do merecimento, abra as portas de nosso lar. Não é verdade que é o nosso sonho de consumo do ponto de vista de vida após a morte? Se alguém tem um sonho mais alto, graças a Deus, mas o meu já ficou assim, encantado de poder ser ali. Sabem que região é aquela? É umbral, mas é umbral superior. Então a palavra umbral, se eu não disser nada, eu acabo ficando com a ideia um pouco pejorativa do umbral inferior. Mas lá em cima, onde nós queríamos viver, é um umbral superior. Para mais alto da região de umbral superior como um todo, em torno de todo o planeta, nós temos outra esfera: arte, cultura e ciência. Outra mais alta, amor fraterno universal. E a mais alta de todas, a do governo da vida. Agora, quando eu vou do umbral inferior para baixo, eu tenho as trevas. Lísias fala isso. Quando André pergunta, o que são as trevas? As trevas, André, são os lugares de vida mais acanhada, limitada, infeliz que nós conhecemos. Dando a impressão de que Lísias ainda não conhecera as zonas abissais, os abismos. Então, no mundo espiritual, tudo é estratificado. E quem é um dos responsáveis por isso? O perispírito. Por que uns vão para baixo? Por causa do peso kármico do perispírito. Densidade kármica. O que é pesado é atraído para baixo. Campo gravitacional. O que é etéreo, diáfano, sutil, delicado, translúcido, não é atraído. E tem a mobilidade e pode viver nas alturas. Então, qual é a ideia? Como é que nós desmaterializamos o perispírito? Virtude. Como ele nos disse muito bem, lembrando há pouco. E a ideia de que aquisições espirituais, progresso moral, e aí vem mais uma motivação para nós fazermos o que é certo no dia a dia.
para que nós tenhamos na vida futura uma condição espiritual melhor. Não apenas do ponto de vista de nos situarmos do outro lado da vida, mas nos situarmos perante as leis de Deus, do ponto de vista de evolução moral e espiritual, que é a razão de ser da própria vida. Nós é que nos iludimos há muitas eras, do ponto de vista de irmos repetindo experiências, muitas vezes quase sem proveito, do ponto de vista do que importa de verdade. Então há uma relação linda entre perispírito e evolução espiritual. Por isso que ninguém engana ninguém no mundo dos espíritos. Do ponto de vista psíquico, os espíritos avaliam qualquer um numa verdadeira transparência. Nós podemos fazer de conta no cenário humano, mas no cenário espiritual isso é impossível, porque os nossos perispíritos traduzem quem somos. Só vou fazer mais uma lembrança sobre isso e sobre as obras de André Luiz. Vocês lembram da boa vontade de André, quando ele estava como que na fronteira da colônia com um guardião, e uma senhora se aproxima, querendo entrar na colônia. E ela diz, por favor, me deixem entrar. E André estava começando a sua caminhada pela colônia, e ele de muito boa vontade, claro senhora, vamos, a senhora vai entrar. E o guardião, espere André, você não sabe quem ela é, você não está vendo quem ela é. André tinha a noção que o psiquismo dele naquela altura podia depreender, mas ele não sabia, tanto é que o guardião põe a mão na fronte de André. Quando ele faz isso, ele faz um ajustamento que é de caráter ondulatório, eletromagnético, isso não importa. E aí André leva um susto, porque ele continuava olhando para a senhora, e aí ele vê detalhes que ele não tinha percebido antes. E aí ele concorda com o guardião, lamenta, é muito educado, coloca para a senhora que ela não podia entrar, e ela vira as costas e sai vociferando. Lembram disso? Então olha como o perispírito é plástico, é dinâmico, é maleável, e ele pode ser, até certo ponto, de uma tal natureza ou de uma tal condição de ser visto, mas na verdade nós temos modos de analisar o perispírito. Vocês já imaginaram que coisa linda, como nós fazemos na fluidoterapia espírita, na casa espírita, para casos de doentes mais graves? O doente é colocado deitado e o médium aplicador, ele visualiza, além das questões biológicas pertinentes, ele visualiza o perispírito. E ele vai utilizar a fluidoterapia movimentando fluidos de vários níveis e os dele próprios, para que ele possa otimizar a condição do perispírito do doente. Quando ele faz isso, o doente melhora em seguida, porque ele transmite um estado novo para o mundo celular, que ele vai levar até desencarnar. E se esse mundo celular apresenta doenças, o que vai acontecer? A tendência é de isso gerar toda uma harmonização. Sigamos. Isso existe. Médiuns veem isto. Espíritos compactados em regiões inferiores. A ideia, vocês lembram dessa figura? Esse é André. Ninguém em sã consciência poderia imaginar isto, mas isto é a realidade, porque a imensa maioria, quantos nós somos na Terra? Me referindo aos humanos. Quantos nós somos? 7 bilhões e 600 milhões hoje em dia. Mas quantos nós somos no todo? 20 bilhões. Então nós somos 7,6 encarnados e 12,4 desencarnados. Como se distribuem os desencarnados? Naquelas esferas. E vocês acham que as regiões mais populosas são as mais altas? São não.
Eu não tenho sotaque mineiro, então eu não falo que nem vocês, eu falo de um outro jeito. Mas aí qual é a ideia? O importante não é o jeito, é a ideia. As zonas mais populosas são as zonas inferiores. E aí tudo isto que se pode ver a nível de umbral inferior, trevas e abismo, tudo isso se liga, quanto aos desencarnados, aos doentes da superfície. Fazer a medicina da alma, ela é um binômio, por enquanto, em que dois aspectos fundamentais, tem alguns subsidiários, mas dois fundamentais, a fluidoterapia espírita e a desobsessão. Nos moldes que a casa espírita, por preparo, por estudo e dedicação, souber realizar. Porque também aí nós temos vários níveis diferentes, para examinarmos, quem sabe, no outro encontro lá adiante. Tá bem? Então a ideia qual é? A ideia é de que espíritos que estão prisioneiros nas zonas inferiores são libertos a partir dos cuidados para os doentes encarnados que procuram a casa espírita. Vocês entendem isso? Eu tenho consultório no Rio de Janeiro há muitos anos. O que acontece? O doente vem, eu cuido dele uma vez, às vezes ele volta, mas todos eles são encaminhados para o centro espírita. Por quê? Porque eles têm perispírito. E no consultório eu não posso cuidar do perispírito, mas no centro espírita nós podemos. Vocês entendem a ideia? Nos hospitais do futuro, nós vamos ter em todos grupos mediúnicos, grupos de passistas para as reuniões de fluidoterapia e outras coisinhas mais, mas que fazem parte da medicina da alma. Não é uma reflexão hoje perfeitamente possível? E nós poderíamos até apresentar já algumas questões de prática. Vejam isso. O que é isso aqui? Nosso lar. O que é isso? Um hospital de nosso lar. Reparem, luz sem com. Estão vendo? Todos eles que não têm luz estão encarnados, dormiram, saíram do corpo, pediram, oraram, tiveram merecimento e foram fazer tratamento em hospital da colônia. Isso sempre existiu e agora, somente recentemente, que nós estamos tendo ciência disso. Nosso lar é apenas um exemplo. Existem hospitais em cidades astrais, não é? Aos milhares no mundo inteiro, coordenados por espíritos superiores, muitos deles afeitos às mais variadas religiões, escolas filosóficas e assim por diante. Mas vamos adiante, senão vai passar das 3. Veja só. Mas é verdade. Vocês vão ver, a hora que eu tiver que terminar, eu vou passar os slides para a gente ficar com uma previsão para o futuro. Não é? Existe, claro, é válido, não é, Isabel? A ideia de uma anatomia do corpo físico, tem também a anatomia e fisiologia do perispírito. A ideia dos centros de força ou vórtices, a ideia de coisas lindas para vermos outro dia, que tem a ver com o DNA, tem a ver com a genética. Hoje, a epigenética, temos estudos sobre a epigenética quântica, que é um passo adiante, em que você liga de novo biologia e mecânica quântica, e a ideia do universo, aqui uma nebulosa, a nebulosa de Órion. Todas essas coisas se interligam, mas nós teremos que ver isso outro dia, tanto quanto isso. Quando nós estudamos, esta é uma maneira de estudar pelo Espírito. Quando nós temos a codificação, temos corpo, perispírito e alma, não é verdade? Mas perispírito, para certos fenômenos e certo entendimento, nós temos que subdividir. Se eu não subdividir, e André Luiz já começa a fazer isso, falando de corpo astral, de corpo mental, a ideia de que isso é uma estrutura. Nós temos corpos materiais e corpos espirituais. Nós temos o duplo que pertence ao homem carne, como o André citou agora há pouco. Nós temos astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico, se nós quisermos usar essa classificação. Podemos usar outros nomes. O que importa não são os rótulos, é o entendimento que nós carecemos para entender os fenômenos.
Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que tem a ver com o valor de se pormenorizar, se detalhar, se estudar um pouco mais o tal do perispírito com as suas subdivisões. E isso ainda é esquemático, porque a coisa vai além disto. Isto é o que nós hoje podemos conceber, estudar e procurar fazer as correlações na área da saúde. Isto não importa tanto para nós agora, é a ideia dos vórtices que vocês já têm noção. Né? Querem ver uma curiosidade? Nós pensávamos que perispírito é coisa de gente, de ser humano. Mas olha o que Delane diz. Acho que ninguém era nascido nessa altura. Aliás, tenho que retificar, talvez todos nós, na encarnação anterior, verdade? Muito bem, não só o homem é dotado de perispírito, até os mais insignificantes insetos o possuem. Se eu quiser usar o nome princípio espiritual, eu posso usar, mas Delane usou o próprio nome de perispírito. É ele que contém o desenho prévio e que conduzirá o novo organismo ao seu lugar na escala morfológica, segundo o grau de sua evolução. É ele que plasma o corpo, seja do inseto, seja do vegetal, seja do mamífero, seja de quem for. Há um princípio equivalente. Só que no limite mais alto é o perispírito humano. Então vale a pena lembrar. O que isso traz de consequência? A ideia clara de que animais reencarnam e desencarnam. A ideia clara de que animais têm alma, equivalente ao seu grau evolutivo, e com elas os seus perispíritos, equivalentes também. Mas esse é tema para 2022. A minha contagem, nós já estamos longe na agenda possível. Então, o perispírito tem a ver com a resposta à pergunta 93 do Livro dos Espíritos. É o envoltório sutil e perene da alma que possibilita a interação entre os meios espiritual e físico. A ideia de que o espírito, para atuar na matéria, ele precisa de um agente intermediário, que se chama perispírito, e para reinos inferiores o princípio espiritual do mesmo modo. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos. O espírito falando para Allan Kardec, mas ainda bastante grosseira para nós. Por quê? Porque perispírito é matéria. A gente não vê, mas é matéria. Nosso lar não tem ministérios, não tem natureza, não tem lares, não tem hospitais. Nosso lar é material, mas com outra composição, com outra estruturação, com uma delicadeza, um arranjo molecular, atômico, subatômico, diferentes, próprios de outras realidades. Querem ver algo que é uma reflexão para nós levarmos adiante para o futuro? A ideia de que nós vivemos a vida, esta na Terra, segundo as nossas condições de imperfeições e limitações. E nós ainda acreditamos que tudo que é vida deva ser igual ao que existe aqui. E na verdade não é assim. Na verdade, isso aqui é um planeta hospital. É um grande educandário. Lembra que eu falei de 20 bilhões? É no capítulo O Grande Educandário de Emmanuel, no livro chamado Roteiro, que ele diz essa afirmativa quanto ao número de pessoas humanas, seres humanos que vivem aqui. Mas a ideia qual é? Isso aqui é um mundo imperfeito, um mundo semiprimitivo, chamado de provas e expiações, para espíritos muito atrasados, do ponto de vista comparativo, de uma longa escala evolutiva dos filhos de Deus. Então nós não podemos lembrar e acharmos que o que existe lá fora é parecido com isso aqui. Vida material é algo, vamos dizer assim, de um contexto mínimo dentro da condição do universo. Isso é para vermos 2023. Querem ver uma ideia? Via Láctea, 200 bilhões de sóis.
como o Sol do sistema solar. A vizinha é Andrômeda. Andrômeda tem 1 trilhão de sóis. Vocês imaginam os planetas? Vocês imaginam as humanidades? Se nós juntarmos os conglomerados galácticos, todos do que nós podemos sondar da vida hoje pela astronomia moderna e pela astrofísica, nós vamos ter 3,6 do universo inteiro. Ou seja, todo o restante de mais de 95%, nós não temos a menor ideia do que seja. E nesse conjunto, mundos fluídicos em larga escala e humanidades infinitas. Mas às vezes a gente esquece que o restante do universo não é que nem isso aqui. Mas isso a gente pode ver numa outra ocasião. Lembrando a sais vaporosa para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira, dando um certo grau de liberdade. Os espíritos superiores podem descer, mas os espíritos inferiores não podem subir. Como aquele espírito quis entrar numa colônia mediana e não pôde entrar, por questão que está também ligada ao perispírito. Psicossoma é um nome que André Luiz usa, corpo espiritual. E Leon Denis, com a sua sabedoria, diz o perispírito, invólucro fluídico permanente. E por que permanente? Porque nós vamos usar o mesmo enquanto estivermos na Terra. Mas ele é mutável. Ele se aperfeiçoa, se depura, como nós vimos. E ele vai mudando, mas na essência ele é o mesmo. Ah, mas eu vou fazer um estágio em Júpiter, de enfermagem luminosa. E aí você programou, vamos dizer, 30 anos em Júpiter. Você deixa tudo que é seu aqui, vai com o seu espírito, talvez algumas túnicas ou envoltórios mais delicados, e lá você vai tomar um outro conjunto perispiritual próprio daquele mundo, o que faz todo sentido. Então ele é permanente em termos, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e se purifica. Vamos adiante. Olha que bonito. Ninguém lembrou isso antes. Vejam. Perispírito, a sabedoria dos povos antigos. Quando a gente diz povos antigos, são povos atuais, porque os espíritos estão todos aqui. Os que não foram embora por evolução, em geral, para mundos melhores. Estão aqui, egípcios, gregos e assim sucessivamente. E a ideia qual é? Na Índia Védica, perispírito, Manamaya Kosha. É o Ka do Egito Antigo. Tem uma musiquinha bem simpática, aliás. Não é? Muito bem, eu lembrei de fazer isso no meu, mas é um grupo maior, é natural que socorra. Vejam lá, você fez download ou já veio o original? De qualquer maneira, porque é bonita a melodia, não é? Vejam lá, Boadas, no Zenavestar dos persas. É o Irã hoje, mas lá era outra realidade do que temos hoje no Irã. Eidolon, para os gregos. Kamarupa, no budismo. Corpo sutil, para Aristóteles. Ki, na tradição chinesa. Ruash, na Cabala. Astroiedê, na Alexandria. Corpo sidéreo, para Paracelso. Tudo indica que Paracelso, antes, fora Hipócrates. E depois, Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia. Tudo indica. Muito bem, corpo astral para os esoteristas e teosofistas. Corpo fluídico de Leibniz, um dos maiores matemáticos da história da ciência. E a ideia de alma. Olha que bonito isso, gente. Alma para Paulo de Tarso. Aquilo que nós chamamos como espíritos ou espíritas de alma é outra coisa. Como é que a gente pode saber se ele não estava enganado? Porque na época, há 2000 anos, havia toda uma maneira de citar. Vejam essa questão. Paulo aos Tessalonicenses. Vejam, Paulo saudando o povo. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Olha a motivação, a bênção para a saúde nos 3 níveis. E aí ele diz, e que vosso espírito, vossa alma e vosso corpo.
O que a gente depreende? Espírito, perispírito e corpo sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É apenas um detalhe do ponto de vista de terminologia. Se a gente for analisar a questão propriamente da natureza do perispírito, vamos lembrar rapidamente algumas coisas. Material, semimaterial quando comparamos com a nossa materialidade, porosa e plástica, ela é composta de células. Querem ver uma coisa? O perispírito tem coração, tem fígado, tem cérebro, tem tireoide. Por quê? Porque nosso corpo tem isto, porque o perispírito tem tudo isso. Antes, o perispírito também não é chamado de modelo organizador biológico, MOB, de Hernani Guimarães Andrade, que estudava isso tudo lá em São Paulo, no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicofísicas. E a ideia qual é? Toda a condição biológica nós temos de uma maneira menos material e, portanto, mais sutil, a nível do perispírito. Por isso que se a pessoa tiver danos em órgãos perispirituais, estes danos, ou desequilíbrios, ou prejuízos, ou distonias, isso vai passar para o corpo a uma determinada altura. Não vamos poder ver isso. Cada item tem a sua importância, mas fica a perspectiva de nós buscarmos isso depois. Queria só também comentar que esse material desse PowerPoint fica à disposição de vocês. Para vocês não perderem tempo de copiar, isso aí é um apanhado da literatura que é de todos vocês, que é a literatura espírita cristã. Muito bem, plasticidade. Espíritos modificam voluntariamente os aspectos com que se expressam. Nós conhecemos espíritos que todos os espíritas reverenciam, conhecidos de todos vocês, que em determinadas reuniões se apresentam de um modo completamente diferente, ajustando-se àquela nova realidade. Tal a plasticidade do perispírito. Adequação aos planos que se manifestam, redução de luminosidade. Existem espíritos que são estrelas. E eles tomam a figura humana, porque eles já desmaterializaram o astral. Quem tem a figura humana do perispírito é o corpo astral, de tal maneira que eles desfazem. E há médiuns que veem, olha, Bittencourt Sampaio chegou. E ele não é visto como uma figura humana, só se ele quiser. E aí ele compõe uma estrutura física, porque ele domina tudo isso. Pois bem, outros de muita inteligência e força mental formam, forjando elas, formas ameaçadoras. Vocês conhecem isso? Médiuns que vão em desdobramento às regiões umbralinas inferiores, às regiões de treva. Existe médium que trabalha conosco e diz, Sérgio, estou vendo a boca do vulcão. Não é desses vulcões na superfície. É vulcão, que significa magma, nas zonas abissais. E isso já tem uma informação. São espíritos predadores ligados a casos de suicídios recentes, que fomentam o suicídio, porque a partir da morte humana, eles tiram a substância do duplo etérico e se alimentam do sangue e dos fluidos do duplo etérico. Então, para cuidar no Vale dos Suicidas, nós entramos em domínios que talvez vocês ainda não tenham conhecido por vivência pessoal ou da literatura espírita. Vocês entendem essa questão? A ideia de planos. E muitos dos espíritos que vivem lá se apresentam como formas monstruosas, de grandes proporções. Vamos adiante, senão, lembrando de ovoidização, zoantropia. O que é zoantropia? Forma animal de espírito humano. Especialmente a mais comum, a forma de lobos. Mas tem de tudo. Se você trabalha nessa realidade, você vê aranhas enormes, você vê serpentes, você vê coisas que são humanos e que você tem que lidar. E muitas vezes não é pelo diálogo fraterno.
Vamos adiante. Densidade, nós já vimos alguma coisa. A fluidoterapia tem a ver com o perispírito. Isso aqui é no Rio de Janeiro. O que a gente cuida aqui? Corpo físico doente, cérebro enfermo e perispíritos, que traduzem isso tudo. E aí os fluidos da equipe de médiuns vai cuidar de todos eles para e passo. E se pode monitorar através da evidência a recuperação. Vocês lembram dessa figura? Fluidoterapia no mundo espiritual. André Luiz recebendo a fluidoterapia, porque o perispírito agora de André, lembram? Doente, manifestando as questões, que aliás o tinham levado à desencarnação, o câncer de colo. Eduardo, se puder ter som, talvez já pensando quase na finalização, deixa eu deixar paradinho. É um exemplo, lembra do título? Perispírito, Saúde e Doença. Nós viajamos muito, às vezes mais para fora do que para dentro. Na Austrália, eu devo ter ido 6 ou 7 vezes, talvez 8 até. Numa das vezes, sempre para palestras, estudos mediúnicos, reuniões mediúnicas com os grupos das cidades da Austrália e da Nova Zelândia, em Auckland. Auckland tem um centro espírita. Na Austrália já são em torno de 10. E aí o que acontece? Numa altura nós fizemos um seminário sobre medicina e espiritismo. Talvez tenha tido outro título, mas a ideia central é a mesma. E aí foi em Sydney, que não é a capital, mas é a cidade mais populosa deles. Fizemos o que tínhamos que fazer. 2 anos depois, na época nós usávamos Skype, já não usamos, e aí eu recebo uma ligação de Sydney. Era uma mãe chamada Viviane. Doutor Sérgio, eu me lembro da sua palestra, em que você contou vários casos, e eu estou vindo do ultrassonografista, eu estou grávida do 2º filho, e o ultrassonografista acaba de detectar que o filhote, o meu menino, ou quem eu seja, ele tem os ventrículos laterais do encéfalo muito aumentados. E o colega do ultrassom, ele não sabe o que é isso. E ele recomenda que nós o levemos a um neuropediatra para que haja alguma ideia do que possa ser aquilo. Mas era algo que chamou a atenção, como uma cabecinha com uma deformidade. E ela lembrou da palestra. E como normalmente eu deixo e-mail, eventualmente telefone celular com WhatsApp e tal, ela acabou nos achando, conversando. Falei, Vivi, olha só, me mande nome, idade, endereço, né? Se puder, me mande o ultrassom para eu olhar e ver o que é isso. Abrimos o atendimento para a criança, antes dela nascer. Encontramos uma questão de guerra. Cuidamos das vítimas. Eu estou resumindo, gente. Claro. Cuidamos de todas as vítimas que se tornaram aparentes para a equipe dos médiuns na reunião. Eu falei, estou bem satisfeito, as coisas podem melhorar. Ela não se comunicou mais, eu apenas escrevi, dizendo, olha, fizemos um primeiro cuidado. Alguns meses depois, a criança nasceu. Quando a criança nasceu, ela aparentemente era meio que normal. No 10º dia, ela começa a notar umas alterações. Pergunta para o Thales, que é o pai, o marido dela, Thales, o que você acha que é isso? Isso é normal, é coisa de criança. Ele era apenas pai antes do Mateu, que era o irmãozinho já nascido antes. E aí, a coisa foi adiante. Ela me liga de novo, mais ou menos uns 6 meses depois, e eu digo, grave um vídeo para eu poder ter uma ideia. E eu tenho no computador centenas de vídeos, porque se eu não vejo, eu não tenho ideia do diagnóstico às vezes, e não consigo escalonar a gravidade. E a gente não consegue atender todo mundo. E aí nós vamos por gravidade, por critérios médicos, claro. E aí esse é o primeiro vídeo. 10 dias de vida. Nunca vocês viram isso. É um tremor. Posso encerrar?
Ah, não tem problema. Não tem problema. Agradeço imensamente. É por causa do tipo de plug do computador que está lá com o Eduardo. Mas não precisa. Vocês vão entender que ele está gritando. Nem precisa de áudio, né? Então a ideia qual é? A ideia é de que esse é o primeiro vídeo que o pai gravou e mandou, não me lembro na época por que método. Se não me engano foi 2014. Então, o primeiro vídeo. Esses abalos, isso não existe. Isso não é uma criança. Isso não é uma criança com fome. Esse é o áudio. Isso não é uma criança maltratada. Isso não é uma criança com birra. Eu não sei aqui em Minas como vocês falam. Ele oscila a cabeça e oscila os bracinhos de um jeito incontrolável. Isso lembra síndromes extrapiramidais. São doenças neurológicas e que o exemplo mais conhecido é o Parkinson. Tem a coreia, tem a tetose, tem balismo, tem distonia de torção. É um conjunto. Todas elas ligadas aos circuitos dos núcleos da base. E os ventrículos laterais, que estavam aumentados, fazem fronteira com estes circuitos. Provavelmente pelo aumento de volume, ele gerou, dos dois lados, lesões nos circuitos, estes que controlam os movimentos involuntários. É um movimento involuntário, como é o movimento involuntário no Parkinson. Se ele vai buscar alguma coisa, ele para de tremer. Se ele fica em repouso, ele volta a tremer. Todas essas síndromes, se a pessoa dorme, os movimentos acabam. Mas isso é uma questão de medicina, não é isso que a gente precisa ver agora. De tal maneira, dia seguinte, alguém já viu uma criança com esse tipo de movimento? Nunca. Os médicos, pediatras, neuropediatras, nunca tinham visto isso na Austrália. Esse caso foi caso discutido nos melhores hospitais da Austrália. Gostaram do menino? Isso aqui é a almofada, o travesseiro do Mateu, que é o irmão. Ele é Luca, com 2 Cs. Quando ele dorme, ele não tem abalo nenhum. Acordou, ele faz isso intermitentemente. Muito bem. Nesse primeiro atendimento, a partir desses primeiros vídeos, era na verdade o segundo. O primeiro foi intraútero, lembra? Outra guerra. Era a guerra do Vietnã. Ele era piloto de caça, cumpria ordens, e ele apertava os botões e despejava bombas que mataram centenas, talvez milhares de vietnamitas. Tudo bem que ele estava cumprindo, tudo bem em termos, que ele estava cumprindo ordens de cima dos seus superiores, mas ele fazia isso com ódio dos vietnamitas. O ódio das guerras, de um exército contra o outro. Porque os vietnamitas também mataram seus colegas de forças armadas americanas. Então isso vai fomentando todo um ressentimento e, numa certa altura, ódio. E ele foi como que pelo sentimento modificando o perispírito. E o perispírito alterado, já intraútero, mostrava no novo corpinho as suas alterações, a partir de transtornos da estrutura cerebral. Muito bem, a outra guerra era uma guerra mais antiga, mas essa foi devastadora. E aí o número de vítimas era muito grande. Cuidamos de novo das vítimas. Não pensem que para isso as vítimas todas ficam atrás dos médiuns de psicofonia ou incorporação, como que esperando a sua vez para se manifestarem e receberem o devido auxílio. Isso não é assim. Nos moldes de desobsessão coletiva ou coisas do gênero, nós trabalhamos com campos magnéticos.
E o resultado é monitorado pelas médiuns, de tal maneira que é o antes e o depois. E é aí que nós encerramos o atendimento quando vemos tudo isso modificado. E resgatamos, é um rescue, todos eles levados lá para cima. E o Brasil acolhendo todos eles. Isso é outra questão. E a ideia qual foi? Eu pensei assim, eu preciso fazer algo diferente. Me ocorreu, eu falei assim, eu vou trazer o Luca, que já tinha o seu nomezinho, desdobrado de Sydney para Copacabana, no Rio de Janeiro, onde tem lá um dos grupos espíritas nossos. Quando eu vejo, claro, nós pedimos permissão do anjo de guarda, são espíritos superiores que coordenam isso tudo. Não sou eu tive a ideia de, e a espiritualidade é que me dá a ideia do que fazer, eles que ajudam. E aí então vem, e ele se apresenta na forma de um, vamos dizer assim, um adulto jovem. E aí ele já vem arrependido, ele sabia em parte do que havia feito, ele recebe um recolhimento muito amoroso, um diálogo carinhoso diante das novas perspectivas. E aí eu tenho a ideia de algo que é tipicamente doutrinário e que se chama ideoplastia. Temos que estudar isso, gente. Nesse campo de fronteira entre medicina e espiritualidade, ideoplastia é algo fundamental. É você plasmar coisas boas a partir de boas ideias, bons pensamentos, bons sentimentos. O que eu plasmei? Pelo conhecimento natural de anatomia e de fisiologia, eu plasmo um cérebro novo, riquinho, eu diria, de detalhes, porque os conheço. E ele toma forma, brilho, e claro, eu faço a minha parte, a espiritualidade faz a parte dela, que é muito mais importante, mas a partir de um substrato ideoplastado. E o que nós fazemos com isso? Colocamos no cérebro perispiritual daquilo que de perispírito estava conosco, trazido pelo alto para a tal reunião mediúnica. Acoplamos aquilo para que esse modelo ideoplasmado ele servisse para modificar as coisas do ponto de vista da sua estrutura defeituosa e gradativamente ir mudando isso. Que fluidos são esses? São os fluidos do passe, de um magnetismo espiritual, se nós quisermos usar esse termo, enfim. Nos falamos de novo, eu disse, olha, fizemos um segundo atendimento, acho que eu nem entrei em detalhes, mas falei para que ela tivesse ideia, falei do nosso diagnóstico, que isso é uma síndrome extrapiramidal, com características tais, que ela buscasse o neuropediatra de novo, dissesse o que nós tínhamos dito e a coisa fosse adiante. Primeira reunião, menos de uma semana depois do atendimento. Eduardo, tem som? Vocês percebem a mudança? Só de olhar para a fisionomia, o semblante da criança? Essa é a Vivi, a mãe dando banho no spa de casa. Reparem, ele estava em Austrália. O que estava na Austrália? Em Sydney? O corpo físico, o duplo etérico, claro, e o mental inferior, pelo menos. Com quem que eu conversei? Mental superior e os outros. Ou seja, o espírito essência, o mais importante daquilo que nós somos. E é isso que recebeu um molde novo. E tudo isso é devolvido. Se eu trabalho com a ideia de perispírito, corpo e alma, eu não entendo essa fenomenologia. E ela lá, no nosso grupo e em outros lugares, se dá toda hora. Pois bem, isso foi ainda no mesmo dia, o segundo vídeo, quando é vestido pelos pais. Reparem, algum movimento estranho? Dos olhos, da cabeça ou dos bracinhos?
Bocejo, sim. E dos bons, eu diria. Repare, eu estava em 2014 e ainda estamos. Exame da cabeça de imagem feito em 9 de maio para comparar com o de março. A nossa reunião foi uns dias antes. Olha o que diz aqui. Os ventrículos laterais são agora de calibres normais. Ideoplastia, magnetismo, fluidoterapia espírita. O cérebro visualizado e a fossa posterior é normal. As estruturas de linha média e caudotalâmica são normais. O seio sagital superior é patente. Ou seja, isso é normal. Tchau. Esse é o nosso Luca. E eu continuei viajando para lá. Criança na Austrália é surfista. Pode até ser outra coisa também, mas vai ganhar uma prancha antes de nascer, quando sabem que é menino especialmente, mas elas também usufruem dos belos mares e oceanos daquela região da Oceania. E a última viagem, ele já um pouquinho mais crescido, foi agora em novembro. Gente, como eu prometi para vocês, agora nós já estamos a 1 hora do início. A ideia de questões que nós poderemos ver no futuro. Outro caso. Isso tudo é materialização luminosa. Isso tudo é aquele espírito de desencarnados. Sabem quem é esse aqui? William Crookes. Pesquisando. Quem é essa? Kate King. Kate King. Com a mediunidade ectoplasmática de quem? De Florence Cook. Gente, isso é um mundo lindo para um dia nós voltarmos a examinar. Quem é esse barbudo? Agora ganha uma caixa de bombons. Quem me disser quem ele é para nós finalizarmos? O André não vale. Camille Flammarion. Ganhou. Ganhou. E o que é bacana, você viu que a espiritualidade protege. Eu tinha pensado assim, eu faço isso em sala de aula. Eu tinha pensado assim, olha, esse caso é para bombom importado. É para motivar mais. E aí, antes, alguém deve ter me dito assim, não fala. E aí ele acaba acertando, e aí a minha dívida ficou menor, porque são bombons nacionais. Tá certo? Faz sentido. Muito bem, olha que lindo, gente. A figura extraordinária. Sabe quem ele é? Isso é pacificamente certo? Galileu Galilei. Galileu volta, e não é à toa que num determinado livro, Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo para o Evangelho, numa página ele diz: Kardec era francês, era a hora proeminente da França, e 4 outros franceses virão para consolidar. E um deles é ele, o que viria a trazer a questão das muitas moradas da casa do Pai. Foi o maior astrônomo que a Europa já viu até então. O que vocês estão vendo aqui? É a mãe dele. Esse é o perispírito da mãe dele, ali se manifestando. Já vamos encerrar. Olha aqui. O que é isso? Ectoplasma para materialização. Ectoplasma. Ah, Chico. Irmã Josefa. Valdo Vieira. Mas isso fica... Quem é esse moço aqui? Olha o ectoplasma. Numa reunião, claro, há muitos anos. Mas, gente, são muitas questões. Nós vamos agradecer imensamente a vocês todos a paciência, o carinho, e que nós possamos hoje à tarde ainda conversar um outro tema, e que Jesus os abençoe. Muitíssimo obrigado a vocês todos.